Será que existe uma maneira de prever o futuro? Boa noite. Eu estava lhe esperando. Sabe a decisão vir a mim, Sr. Grayson? A história está cheia de pessoas que alegam ter encontrado uma maneira de prever eventos futuros. Esta é a morte. Mas mesmo se você pudesse ver o que acontecerá, iria querer saber o que lhe reserva o futuro? Como se sentiria se visse algo de ruim? Prepare-se para descobrir 10 maneiras de prever o futuro. Ciência em 10 atos. Quando se trata de futuro, há 3 tipos de pessoas. Aqueles que deixam acontecer, aqueles que fazem acontecer e aqueles que ficam imaginando o que foi que aconteceu. O que você faria se pudesse prever o futuro? Faria uma fortuna ou encontraria o verdadeiro amor? Iria querer saber o dia em que vai morrer? Independente de sua resposta, prevemos com segurança a tendência para essa próxima hora. Muita informação, ótimo entretenimento e um pouco de besteirol. Bem-vindos a 10 maneiras de prever o futuro. E em 10º lugar, vamos negociar muito com as feras dos prognósticos com cartas. Embaralhe as cartas, vire-as, veja o futuro. É fácil entender porque o tarô é a forma mais popular de previsão hoje. 78 cartas ricamente ilustradas com demônios e cavaleiros, amor e morte. Elas são exóticas e misteriosas, assustadoras. E sejamos honestos, às vezes até um pouco sexy. Sugiro dormir com uma carta sob o travesseiro todas as noites. E ver então o que acontece. Eu sei o que está pensando. Quem é ela? E por que ela está na banheira? O As de Paus fala por si mesmo. É uma carta muito fálica, como pode ver. E representa a paixão, a energia sexual e a fertilidade. Seu nome é Juliette. E ela é uma das tarólogas mais procuradas dos Estados Unidos hoje em dia. E eu não tenho nem ideia por que ela está na banheira. Só se for para molhar as cartas. As pessoas perguntam sobre vários tipos de ações, de títulos, se devem comprar ou vender terrenos. Muitas questões financeiras. Provavelmente tanto quanto as questões de amor, mas eu acho que as pessoas querem saber mais sobre a vida amorosa do que outra coisa. Amor, é claro. É sempre o amor. E é aí que entra a encantadora Jennifer. Ela é realmente belíssima e, por incrível que pareça, está solteira. Oi, Jennifer. Eu sou a Juliette. Quero que escolha uma dessas 3 filhas. Tudo bem, escolho essa. É compreensível que ela esteja desesperada por detalhes picantes a respeito de sua vida amorosa. Quando faço uma leitura, eu geralmente pego a última carta. Você escolheu a pilha do meio e, como pode ver... Quando a Juliette começa a leitura, nosso coração começa a bater mais forte. Todos ficamos um pouco apaixonados pela Jennifer. Então estamos bem interessados no que o tarô dirá sobre seu destino. E a parte positiva é que vários de seus objetivos financeiros serão alcançados nos próximos anos. No entanto, na vida amorosa, as coisas estão parecendo um pouco paradas nesse jogo. Minha escolha é essa. Vida amorosa parada? Não parece boa coisa. Meu futuro, o que você vê aí? Se vou me casar e se vou ter filhos algum dia? É claro. Bom, eu acho bem interessante que 2 homens aparecem direto na sua leitura. Olha, acredito mesmo que vai encontrar seu amor verdadeiro. Me parece que esse homem vai ser um pouquinho mais velho do que você. Pode ser uns 5 ou 10 anos a mais. Também acho que ele não vai ser um estranho.
E se você tiver filhos, olha, eu tô sentindo que aparece eu acho que vai ser um menino primeiro. Mas se você tiver 2 filhos, logo em seguida vem uma menina. Legal. Agora, deixa eu... Bem, é comum ver quando alguém usa uma técnica de adivinhação, seja ela a astrologia, o tarô ou mesmo um médium que sente as vibrações. A pessoa que faz a leitura, muitas vezes, se for boa, é uma pessoa muito intuitiva e muito boa na análise das pessoas. Ela também sabe usar a linguagem de uma forma muito inteligente para não fazer nenhuma declaração definitiva. Ela coloca as frases exatamente como perguntas. Então, a Jennifer pode casar-se em 2 ou 3 anos com alguém que ela pode ou não conhecer, que deve ser de 5 a 10 anos mais velho que ela, com quem ela poderá ter 1 ou 2 filhos que poderão ser homem ou mulher. É incrível, mas não é convincente. A cosmologia não é demais? Quem pensaria ao olhar para as estrelas que elas podem nos dizer tanto a respeito da origem do universo e de nosso futuro? Vamos tirar o chapéu para os antigos egípcios. Afinal, eles construíram as pirâmides e inventaram a escrita. Mais ou menos. Seus sacerdotes astrônomos também desenvolveram uma das formas mais remotas da astronomia e cosmologia quando começaram a seguir o movimento das estrelas e prever a inundação anual do Rio Nilo. E ainda estamos na mesma 5.000 anos depois. Então, o que o olhar através de um grande telescópio pode nos dizer a respeito do futuro? Bom, de acordo com alguns caras da cosmologia, em 2 bilhões de anos a vida poderá se repetir exatamente da mesma forma. Mas ao contrário. Pode soar como uma maluquice, mas há uma teoria com essa previsão absurda. Eles a chamam de Big Crunch, ou Grande Aperto. Mas antes temos que voltar ao início dos tempos. Olá, meu nome é Ofer Lahav, sou o professor Perrin de Astronomia e chefe do grupo de Astrofísica na Universidade de Londres. Minhas pesquisas são na área da cosmologia. O que descobrimos nos últimos anos? Em primeiro lugar, se aceita razoavelmente que o universo tenha começado no Big Bang, ou Grande Explosão. Este foi um momento muito especial no tempo que chamamos de tempo zero. Foi o começo de tudo, e isso aconteceu pelo menos há 14 bilhões de anos. Imagine, por exemplo, que esse balão seja o universo. Sabemos que ele começou a se expandir com o Big Bang e que sua taxa de expansão está acelerando. Se nossas medições estiverem corretas, então o universo se expandirá para sempre. Então, o futuro do universo reserva o afastamento das galáxias, o que fará as estrelas pararem de brilhar e ele se tornará muito frio e triste. No entanto, a teoria de Einstein também admite uma outra possibilidade. A expansão do universo chega ao ponto de mutação e ocorre o Big Crunch. Conceitualmente, podemos pensar nisso como uma inversão do tempo. No caso do Big Crunch, quando o universo se contrair, toda a matéria se reaquecerá e voltará à vida. E quando o universo contrair-se de volta a um ponto inicial, haverá tanta energia em um pequeno espaço que haverá um outro Big Bang. E toda a matéria do universo começará a se reaquecer. Os planetas irão se formar novamente, as estrelas voltarão a existir, e o universo, o tempo e tudo o mais vão começar de novo. Bem, também sabemos que se a hipótese do Big Crunch tornar-se real, se provarmos que será real, poderemos ter um universo oscilatório entre expansão, contração, expansão e contração. E a cada vez o relógio começará a funcionar de novo. Então, se estiver prestes a fazer algo que causará arrependimento, não o faça, porque pode ser que volte a fazer em 2 bilhões de anos, para frente e para trás, para frente e para trás. A vida de Nostradamus foi uma típica mistura medieval entre razão e superstição. Nascido na França em 1503, ele era médico, astrólogo e falava fluentemente grego, latim e hebraico. E de acordo com seus milhares de fãs em todo o mundo, ele também era 10 quando a questão era a previsão do futuro. A Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, o assassinato de Kennedy
A chegada na Lua. Ele previu todas, aparentemente. Mas como será que ele previu tudo isso? Que método ele usou para ver tão adiante no tempo e no espaço? Parece que Nostradamus era um tipo de hippie do século XVI. Antes de ter suas visões, ele se abstinha de dormir e viajava muito depois de tomar alucinógenos suaves, como o noz moscada. Isso é mesmo um barato, olha! Depois ele olhava para a chama de uma vela e começava a prever. Dá para imaginar que ele acabava dizendo um monte de coisas malucas e com isso seus seguidores viam outras tantas coisas. Mabus irá morrer logo e virá uma terrível destruição das pessoas e animais e um montão de coisas assim. Soa realmente estranho, mas Nostradamus alegou que no futuro pessoas mais iluminadas iriam entender melhor seus versos deturpados. Pessoas iluminadas como a terapeuta especialista em hipnose e regressão a vidas passadas, Dolores Cannon. Eu trabalho com hipnose há quase 40 anos. Tornei-me uma terapeuta em regressão a vidas passadas há quase 30 anos. Naquela época não havia ninguém que fizesse isso e era considerada coisa de maluco ou dos doidões. Dolores é esposa de um aposentado da Marinha em Huntsville, Arizona. Ela também diz que foi a última pessoa que falou com Nostradamus 420 anos após a sua morte. Eu estava trabalhando com uma moça e voltamos a uma vida passada, onde ela era aluna de Nostradamus, na França, em 1500. Não entendi. De repente ela disse... Ele quer falar com você. O que ele quer dizer? O que aconteceu não foi canalização e nem hipnose da forma normal. Ela estava no meio e ela levantava a mão para me fazer ficar calada e ela ouvia, então me dizia o que ele estava dizendo. E ela repetiu o que eu dizia para ele. Então, era como ser um canal numa transferência de comunicação para lá e para cá. E ela disse... Ele está tentando encontrar um elo com o futuro. Porque ele via que suas profecias não tinham sido interpretadas corretamente. Suas profecias não estão sendo interpretadas corretamente. E estava chegando a hora delas se realizarem. E ele tinha que avisar nossa época. Mas quando a mulher acordou e eu disse a ela o que ela havia dito... O que aconteceu? Querida, você falou com Nostradamus. Quem é Nostradamus? Ela ficou com tanto medo que se mudou para Alasca. Incrível. Mesmo assim, alguns acadêmicos estão longe de estar convencidos de seus poderes de previsão, apesar da irresistível história de Dolores. Se você nunca viu os textos de Nostradamus, poderá ter mesmo a impressão de que Nostradamus fez previsões muito específicas sobre eventos muito específicos, ocorrendo em datas muito específicas. Seus textos realmente não são assim. Na verdade, ele escreveu em quadras, e elas são muito ambíguas, abertas a qualquer tipo de interpretação. O que ocorre é que seus seguidores usam uma técnica que eu chamo de encaixe retroativo, onde leem um texto que é aberto a múltiplas interpretações, pesquisam os registros históricos, e eles têm a história inteirinha para usar, e acham suas correspondências ali, fazem conexões. Por exemplo, quando dizem que Nostradamus previu a subida e queda de Hitler, e até acertou seu nome, exceto uma letra, ele escreveu sobre Ister, mas em latim Ister significa o rio Danúbio inferior, e no contexto fica bem claro sobre o que Nostradamus estava falando. Ele escreveu sobre um rio e nada sobre o ditador. Mas os seguidores de Nostradamus passam por cima disso e aí inventam que ele estava fazendo previsões precisas e não estava. O mundo era um lugar assustador durante a Guerra Fria. A ameaça constante de confronto nuclear tornou a informação uma arma valiosa na grande batalha ideológica do século XX. E em uma tentativa desesperada de estar à frente do jogo, tanto o governo soviético quanto o americano realizaram pesquisas sobre espionagem mediúnica. Eles chamavam isso de visão remota. A visão remota era uma tentativa de usar a clarividência como arma militar. Por exemplo, um oficial do exército soviético recebia um papel com um número qualquer.
Ele então se concentrava naquele número, entrava em transe e tentava prever eventos futuros mundialmente. Mas por que esses militares rudes e sem tempo para brincadeiras apostaram em uma ideia tão incrivelmente hippie? Bom, em primeiro lugar, uma definição geral para a visão remota é a capacidade que os seres humanos têm de perceber fatos de uma pessoa, lugar, evento, local, longe daquele que percebe, separados pela distância ou algum tipo de barreira ou pelo tempo. Os soviéticos estão gastando literalmente centenas de milhões de dólares no reino que eles chamam de psicotrônica e nós chamamos de parapsicologia. A CIA diz que os soviéticos só gastam muito dinheiro em algo que eles esperam obter muito retorno. Então eles acham que tem algo nas mãos. Temos que saber o que é isso em caso de haver algo realmente aí. Infelizmente, a Guerra Fria foi uma época tão paranoica e cheia de segredos que não sabemos se um dos dois lados teve sorte com sua visão remota. Então decidimos pôr essa técnica à prova com um cenário de guerra próprio, altamente sofisticado. As regras são simples. Cada comandante tem uma tela de 10x9 e um número igual de tropas, navios, aviões e armas. Eles têm que posicionar suas unidades estrategicamente nessa tela e chamar os números da tela para destruir as forças inimigas. Chris, que alega ser um especialista em visão remota, usará então sua habilidade mediúnica contra nosso comandante soviético completamente não mediúnico. O que temos que tentar fazer é ter uma visão de onde os inimigos colocaram suas peças. Vou pedir para que a luz passe por meus olhos e que ela me mostre a verdade. Vai ser difícil. Com suas unidades posicionadas, os dois lados formulam um plano de ataque. Isso não é só um jogo, é um experimento científico épico. Clarividência mística versus sorte cega. É 5. É 5. Errou. Errou. F4. Essa pegou. Começou mal para Chris, com visão remota, e as coisas só pioraram. Em meia hora, a tática soviética de atacar no escuro, contando com a sorte, teve uma taxa de acerto de 45%, enquanto a assustadora visão remota de Chris ainda não acertou nenhuma vez. Sinto que isso não vai funcionar. É nesse ponto que o médium Chris começa a se concentrar. Está bem, vamos experimentar de forma diferente. Deixe-me pensar um minuto. Vamos lá. G6. G6. Acertou. Acertou. Foi uma reação corajosa, mas já era tarde demais. No final do jogo, com a estratégia de avançar com o andar do jogo, provou ser 3 vezes mais bem sucedida. Errou! O que explica por que o governo americano cortou a verba do projeto no início dos anos 80. É horrível ser um desmancha-prazeres. Mas vamos falar sério. Uma das únicas coisas que podemos prever sobre o futuro é que um dia iremos morrer. É chato, mas não há como evitar. Mas e se você soubesse antes a data exata da sua morte? Pode ser que decidisse relaxar e tomar um cafezinho. Eu tenho 25 anos, fumo 10 cigarros por dia e hoje eu estou esperando saber em que dia exatamente eu vou morrer. Caramba, será mesmo possível prever a morte de alguém? Bom, talvez até um certo ponto, contanto que você tenha as estatísticas corretas. O que os atuários e os estatísticos fazem é usar uma ferramenta chamada tabela da vida. A tabela da vida mede sua probabilidade de sobreviver em idades diferentes em sua vida. E a previsão da duração da vida é um grande negócio. Companhias públicas de seguros e fundos de pensão investem milhões de dólares a cada ano para prever nossa morte. E o mais assustador é que alguns estatísticos acham que com informações suficientes, eles podem prever a data de sua morte, com uma margem de erro de apenas 3 anos.
Isso significa que se alguém previsse que essa criança adorável morrerá com 75 anos, ela terá sorte se chegar aos 78 e pode apenas chegar até os 72. E fica pior, a morte não torna a todos iguais. A classe, a raça e o sexo têm um enorme efeito quando a ceifadora vem bater à sua porta. Existem muitos determinantes do tempo de vida. Em primeiro lugar, sua carga genética com a qual você nasceu e há alguns indícios de que sua experiência na pequena infância, como, por exemplo, uma doença infecciosa ou algo parecido, possa afetar seu tempo de vida. Com o passar do tempo, passa a depender do tipo de trabalho que você tem e de sua renda. E o que a Emma acha que contribuirá para seu tempo de vida? Eu como verduras todos os dias, mas não caminho muito. Na verdade, eu ando mais de carro. É mais rápido, economiza tempo. Não é preguiça, é só pelo tempo mesmo. Meu pior hábito é o fumo. Posso chamar isso de hábito? Puxa vida, fumo não. O fumo é um fator de risco importantíssimo porque ele determina doenças do coração e, por exemplo, câncer do pulmão, além de outros cânceres. Após consumir seu café e apagar o cigarro, Emma vai em direção ao cemitério. Para calcular o tempo reservado a Emma, entregamos vários de seus dados pessoais a estatísticos do relógio da morte. E esperando tornar esse item algo mais alegre, colocamos os resultados, a data da morte da Emma, nesse fabuloso envelope dourado. Mesmo assim, a Emma está compreensivelmente ansiosa ao chegar perto de sua tumba. Esse é o momento da verdade. É agora. Eu estou com medo de abrir isso. Eu vou abrir. Olha, 84 anos. Não está nada mal, não é? Fiquei feliz em saber. Vai desistir de fumar agora? Talvez não agora. Para ser honesta. Parabéns, Emma. Tomara que você passe muito das expectativas. Agora, vamos com a bola toda. Quando fizemos pesquisas para esse programa, uma pergunta ressoava na nossa mente coletiva como uma melodia sem graça. Se todos esses médios que conhecemos podem mesmo prever o futuro, por que não estão todos rolando na grana? Sei que é uma pergunta grosseira, mas faz você pensar. Então, parabéns a Paul Hughes-Barlow por colocar seu dinheiro onde está a sua bola de cristal e nos encontrar para um papo mediúnico na pista de corrida de cães em Brighton Hove. Cruzem os dedos, vamos colocar todo o resto do orçamento do programa em Sunnydin às 3h30. O Paul é mágico. Ele diz que sua esfera mágica nunca falha. A mágica existe, está no meu treinamento. Meu professor, que é o máximo, me levava para as corridas e, sabe, ele colocava 500 libras em algum favorito ou azarão ou coisa parecida e me perguntava qual cavalo ou cão eu achava que iria ganhar na próxima corrida e eu dizia, acho que é aquele, e muitas vezes era verdade. Os magos como Paul alegam que a bola de cristal remonta ao tempo dos druidas britânicos, 2000 a.C. O lendário rei Arthur dependia dos poderes de clarividência de Merlin, o mago, e o Dr. John Dee, um conselheiro valoroso de Elizabeth I, usou a astrologia para marcar a data da coroação da Rainha Virgem. Mais recentemente, Nancy Reagan, antiga primeira-dama, usou médiuns e bruxas para ajudar a planejar as políticas domésticas e internacionais de Ronald Reagan. A bola de cristal tem base na esfera e então ela incorpora as 5 verdades de Platão. São verdades platônicas há milhares de anos. As 5 formas geométricas que representam os 4 elementos mais os espíritos. E você pode invocar os elementos contidos na bola de cristal. Não temos nem ideia do que ele está falando. Mas posso dizer que a ligação entre um médium e sua bola de cristal é tão preciosa que ninguém mais deve tocá-la. É claro que o Paul tem total confiança em sua bola de cristal,
Mesmo assim, perto da pista, ele fica tão nervoso quanto um peru perto do Natal. É hora de testar esse papo todo. Eu estou vendo o número 1 e o número 3. Número 1 e número 2. Acertei o número 1. O número 1 acertei. O número 3 ficou em terceiro. Nada mal, mas nada excepcional. Nosso secretário de produção, sem bola de cristal, conseguiu prever os 3 primeiros da corrida, o que novamente sugere que apostar aleatoriamente é uma forma melhor de prever o futuro que uma bola de cristal. Talvez não devamos olhar para a bola de cristal para prever o futuro. Em vez disso, vamos cuidar dos ovos. Animais estão em toda parte. Nas casas, fazendas, navios, zoológicos e de vez em quando na natureza. Mas será que nós os entendemos? Será que o segredo do futuro não está nas mãos de meros humanos, e sim nas de nossas criaturas de escamas ou penas, ou nossos queridos peludos? Há fortes razões evolucionárias para a reação antecipada dos animais a desastres, ou seja, eles fogem. Mas não temos ideia de como eles o fazem. Os chineses usam isso para prever tremores de terra, prestando atenção ao comportamento animal. No Ocidente, sismólogos e especialistas em terremotos simplesmente ignoram esse fato, assim não aprendem nada sobre isso. A teoria física mais plausível é a ocorrência de mudanças elétricas antes de um terremoto. Quando as rochas são esmagadas, o campo elétrico da Terra muda. Pode ser que os animais sejam capazes de sentir isso. Acho que pode ser por aí ou algo parecido. Mas pode ser que haja algo mais misterioso, como uma capacidade de prever o futuro, que nós chamaríamos de precognição ou pressentimento, uma sensação de que algo mais vai acontecer. Como os chineses, Billy Gibbons acha que os animais podem ser a chave para a previsão do futuro. Para ser mais exato, ele acha que as galinhas têm uma forma de clarividência que pode ser usada para escolher números de loteria. A história sobre a galinha sortuda é que eu estava andando no campo há um tempo atrás e eu a encontrei. E eu a chamei de a galinha sortuda. Então, como ela estava morrendo, eu a trouxe para casa e a salvei. Bom, eu saí um dia e quando eu voltei, ela tinha destruído tudo. E havia uma calculadora com milho por cima. Quando eu estava recolhendo tudo, eu notei na calculadora que havia alguns números e ela tinha ciscado sobre as teclas da calculadora e como era sábado, eu achei que podia usar esses números para minha loteria. Eu não acreditei quando aqueles números começaram a surgir. Todos estavam certos, exceto aqueles que eu tinha escolhido que não apareceram. Eu teria ganho 9 milhões se eu tivesse escolhido o número certo. Bem, eu devo dizer, nós teríamos ganho. Uma galinha que prevê números ganhadores de 9 milhões de libras? Pode soar assustador, mas a ideia de animais com poderes mediúnicos não é nova. O famoso escritor e biólogo Rupert Sheldrake diz que vem estudando essa teoria maluca há anos. Eu não estou investigando casos onde os animais preveem que as pessoas vão ganhar na loteria. Bem, é possível que eles possam prever alguma mudança enorme na vida deles que aconteceria se alguém ganhasse na loteria. Bem, sortuda, a galinha médium, foi comida por uma raposa. Parece que ela não previu isso. Mas Billy acha que os poderes místicos de sortuda são comuns às suas outras galinhas. O que eu estou fazendo agora é escolher os meus números de loteria. E a forma de fazer isso é colocar aleatoriamente um pouco de milho em cima da calculadora. E aí eu dou a calculadora, mas o milho, as galinhas, assim. Aqui. E agora elas estão escolhendo os números. Já temos temos 4, temos 8 e temos 9. 4, 8, 9... Sai. Temos 1, temos 3 e 7. 1, 3, 7. E aí vem outro 3 e... agora ela apagou tudo. Mas deu tempo de anotar os números antes. Com os números em mãos, voltamos à sala de Billy. Em condições rigorosas de laboratório, testamos os números das galinhas médias. Permitimos a Billy combinar os números em qualquer sequência que ele achar melhor. 32.
A maioria dos jogos de loteria usa 49 bolas numeradas individualmente. E a chance de uma pessoa escolher 6 números ganhadores é de 13.983.816 para 1. Uma chance bem pequena. Então imagine a pressão sobre as galinhas de Billy, porque nós tínhamos 99 bolas individualmente numeradas na nossa loteria, o que significa que a chance de uma galinha escolher os 6 números ganhadores é de 112.529.250 para 1. E incrivelmente, vejam só, as galinhas médiums do Ralph escolheram mesmo 3 números ganhadores, contrariando a probabilidade de 156.849 para 1. A conclusão dos experimentos que conduzimos é muito boa, porque nós obtivemos 3 dos 7 números que as galinhas médiums previram, o que é muito bom, porque são só aprendizes, eu estou treinando elas no momento, então está muito bom. Mas quem sabe como será o futuro dessas galinhas médiums? Elas obviamente já sabem, é claro. Afinal, elas são médiums, não são? Se quiser se certificar que encontrará o homem ou a mulher de seus sonhos, pode recorrer ao tarô. Se estiver tentando decidir se vai fazer um salto de bungee jump por caridade semana que vem, pode consultar os astros. Mas se estiver prestes a investir sua aposentadoria em uma nova empresa de assentos de privada de borracha, consulte antes um futurólogo. O trabalho de um futurólogo é assegurar que as empresas não coloquem o seu dinheiro em novos produtos idiotas, como a Sinclair C5, gravadores de vídeo Betamax ou barcos voadores. Por que será que isso não funcionou? Então reunimos alguns dos futurólogos mais famosos da área e pedimos a eles que nos deem as suas 3 previsões mais loucas para o futuro. A primeira é sobre a imortalidade dos computadores. Bem, vejamos, até 2045, 2050, achamos que nessa época seremos capazes de ligar nosso sistema nervoso diretamente ao computador. Até mais que isso, teremos nanotecnologia capaz de penetrar fundo em nosso cérebro para fazer a ligação entre o cérebro e o computador. Poderemos então baixar o conteúdo da cabeça para o computador. Então, se for atropelado por um ônibus de tarde, não será um problema. Poderá baixar sua cabeça no corpo de um androide e continuar a viver como se nada tivesse acontecido. A morte será um inconveniente, mas não será mais fatal. Então é assim que funciona a teoria da imortalidade dos computadores. Não faz muito tempo os computadores eram assim, grandes, muito grandes, enormes. Eles começaram a ficar menores e menores até ficarem fofos e adoráveis. Como veem, as crianças brincavam de Pong neles. Agora as mães fazem compras e sabe-se lá o que papai faz com eles. Com essa rápida velocidade de miniaturização, daqui a 20 ou 30 anos, os computadores não serão mais assim. Eles parecerão com isso, um iogurte cheio de trilhões de minúsculos nanomicrochips. Nessa versão doida do futuro, um médico poderá injetar um monte de iogurte computadorizado em um homem que esteja morrendo. Os microchips do iogurte escanearão o cérebro. O doutor então extrairá o iogurte com o cérebro do homem baixado nele e injetará o laticínio cerebral em um novo corpo, como o de um recém-nascido. Ah, meu Deus, isso não é bom. É horrível. Esperemos que nossa próxima previsão seja um pouco mais leve. Quem diria? É sobre o futuro das privadas. Qual é o futuro das privadas? O diagnóstico. Bom, das privadas, porque a urina contém tantas informações sobre o seu corpo e sobre o funcionamento do seu sangue, do seu fígado, do seu coração e até sobre assuntos relacionados aos seus rins, que quando você urina, está jogando todas essas informações direto na privada. Então vamos começar a ver as primeiras privadas de diagnóstico. Ao sentar, ela lerá seu DNA. Ele será enviado remotamente pela internet para um médico que, em seu devido tempo, poderá ler as informações, receitar ou diagnosticar o seu problema e depois enviá-los de volta para você. Então, literalmente, na manhã seguinte, quando se sentar na privada, ao invés de encontrar papel higiênico, encontrará rolos de dados impressos sobre o seu estado atual de saúde e o que será necessário para preservar a saúde no futuro. Quem poderia imaginar que suas necessidades matinais seriam tão esclarecedoras? E isso nos leva
leva à nossa previsão final: mascotes híbridas. Tenho muito interesse na ideia de mascotes híbridos. Já vimos todo tipo de tendências em lugares diferentes. Temos o Labradoodle, que é a mistura de um labrador com um poodle. Ótimo, porque os poodles não soltam pelo como os labradores. Então, juntando os dois, basicamente se obtém o Labradoodle. O outro que gostamos é o gato da savana, que é a sensação do momento aqui em Manhattan. É basicamente um gato enorme que tem uma cara muito malvada e tem a união das qualidades dos felinos, o gato com a pantera. Então eles parecem muito fortes, são bem grandes por causa da genética das panteras. São desse tamanho, na verdade. Já houve algumas discussões para instituir regras sobre mascotes híbridas. Nenhuma dessas coisas é particularmente útil. Eu acho que esse é o ponto principal. Mas também são coisas que as pessoas com muito dinheiro decidem que querem. Ah, eu quero um coelho que brilha. E é assim que as coisas que tememos na genética se tornarão gradualmente normais. Do pesadelo do amanhã, vamos em penúltimo para os sonhos de ontem à noite. Seria possível prever o futuro ao sonhar? De acordo com as pessoas que acreditam nesse tipo de coisa, todos fazem isso. Nos Estados Unidos, mais pessoas dizem ter sonhos pré-cognitivos do que passaportes. Isso é muita profecia. Parece que essas figuras tiraram os sonhos pré-cognitivos da obscuridade dos doidos da nova era e os encaixaram no mundo real, de pessoas comuns. Pessoas comuns como Christopher Robinson. O problema com qualquer coisa paranormal, mediúnica ou como queira chamá-la, é que sua própria natureza atrai doidos e pirados. Christopher é um sonhador pré-cognitivo profissional. E hoje Chris concordou em testar seus poderes pré-cognitivos ao prever por escrito o local secreto para onde o estamos levando. Por isso, está vendado. Os sonhos de ontem à noite não foram nada bons. Foram muito pobres em termos de conteúdo. Eu vi essa máquina que parecia um cortador de grama e fiz alguns desenhos. Então, quando chegarmos ao local, eu vou tirar a venda e ver se há algo a 360 graus. E provavelmente haverá um objeto principal que parecerá com as coisas que eu desenhei. E aqui estamos no local secreto. Por baixo dessa rua movimentada há um local de reunião dos antigos cavaleiros templários. Uma caverna subterrânea. Será que há um cortador de grama aqui? Vamos descobrir. Sonhei que estava em um barranco muito inclinado. E havia mais umas coisas como água e cabos, e barcos, mariscos, e várias coisas malucas. E eu realmente não faço a menor ideia do seu significado. Me lembro claramente que escrevi no caderno que desci esse barranco no meu sonho com os olhos vendados. Aqui estamos. Uma caverna a 320 quilômetros da costa. Será que corresponde ao desenho de Chris? Uau. Bem, parece estranho mesmo. Vamos ver o que é isso nos desenhos. Estou vendo o que parece com isso. E vi uma coisa giratória, como um disco voador, mas embaixo de um cortador de grama. Isso parece o fundo de um cortador de grama para você? E aí tinha essas coisas do tipo motores, e eu escrevi que estava confuso com isso. Bom, esse foi o sonho de ontem à noite. Confuso e interessante. Mas será que ele acertou? Não acho que pode chamar isso de um grande acerto. Uma das experiências menos incomuns que as pessoas têm e que as leva a acreditar que as forças paranormais realmente existem é uma situação em que sonham com alguma coisa. E depois de alguns dias, alguma coisa acontece em suas vidas que parece ter uma conexão incrível com as coisas com o que sonharam. Na verdade, se você parar e analisar e pensar na matemática envolvida, verá então as consequências que provavelmente têm que ocorrer.
Antes de revelarmos nosso método final de previsão de futuro, vamos lembrar rapidamente de nossos 10 itens da viagem no tempo. Em 10º, tivemos uma leitura de tarô aberta para uma senhorita abandonada. Em 9º, enchemos a bola do Big Crunch. Em 8º, viajamos com o hippie Nostradamus. O número 7 foi uma bagunça, um jogo de guerra que sequer funcionou. Em 6º, o relógio da morte, que ganha tempo. O número 5 eram bolas de cristal na pista dos cães. Em 4º estava a sortuda, galinha médium azarada. O 3 era o ataque do iogurte cerebral do futuro e uma privada de borracha. E em 2º, procuramos por um cortador de grama. Isso nos leva à melhor e mais incrível maneira de como prever o futuro. Primeiro lugar. Viajar através do tempo é mesmo possível? O incrível é que, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, pode ser. Como pode ser? E como poderemos explicar isso nos 4 minutos que nos restam? Fácil. O que Einstein fez em 1905, na verdade, foi ponderar sobre a natureza da luz. Na verdade, muito antes disso, quando ele tinha 16 anos, ele surgiu com um pensamento. E se eu estiver viajando na velocidade da luz e segurar um espelho na frente do meu rosto, será que eu veria meu reflexo? Porque para ver seu reflexo, a luz teria que sair do seu rosto em direção ao espelho, bater e voltar para seus olhos. Mas ao viajar na velocidade da luz, será que a luz que sai do seu rosto consegue chegar ao espelho? E em 1905 ele conseguiu a resposta para isso. Sim, ele veria seu reflexo, porque na verdade a luz se move na mesma velocidade, independente da posição do observador. Ok, aí tem bastante material para pensar. Mas basicamente o que Einstein estava dizendo é que quando a velocidade da luz é constante, o que ela é, então o tempo se torna elástico. O tempo pode ir mais devagar ou mais rápido, dependendo da velocidade em que você viaja. Mas como tudo isso torna possível ver o futuro? Bom, essa é a parte fácil. Na verdade, é tão fácil que uma criança poderá explicar. Aqui estão meus amigos, Alice e Bob. Um dia, a Alice decide sair de férias. Ela entra nesse avião super mega ultra rápido e voa a 99,9% da velocidade da luz. Por 50 anos-luz até um hotel 5 estrelas em uma galáxia distante. Então, o Bob vai numa velocidade da Terra normal. E vai lentamente ficando mais velho até ser colocado em um asilo para velhinhos. Ao mesmo tempo, Alice volta. E no espaço, tudo tá acontecendo rápido mesmo, porque ela tá viajando muito, muito rápido. Então, ela só envelheceu 6 meses. Então, quando chega de volta, ela infelizmente fica sabendo que Bob morreu. Essa é a teoria de Einstein. Que tal, hein? E ele está totalmente certo. Se você colocar um relógio num foguete ou até num avião supersônico, voar com ele e trazê-lo de volta, ele vai marcar 1 hora mais cedo do que esse mesmo relógio marcaria se tivesse sido sincronizado com o tempo terrestre. O tempo passa mais devagar, então o tempo passa menos para os relógios em movimento. E quanto mais perto ele chega da velocidade da luz, mais notável é essa diferença. Então, todas as vezes em que você fizer uma viagem de avião, na verdade estará viajando para o futuro. Só não muito adiante no futuro, porque o grau da curva do tempo será quase imensurável. O ser humano que viajou mais tempo na história até hoje foi o astronauta Sergei Adyayev, que ficou na Estação Espacial Mir por um total de 749 dias. Quando ele voltou à Terra, tinha envelhecido aproximadamente uns 150 avos de segundo menos do que se ele tivesse ficado em casa. Tudo bem, pode não parecer muito, mas ainda assim, ele viajou mais no futuro do que qualquer um de nós. Para chegar perto da velocidade da luz ou até a metade da velocidade da luz, precisamos de tanta energia, tanta que certamente na tecnologia atual não temos nem ideia. E mesmo assim, acho que não devemos ser tão tacanhos e ter a mente tão fechada para pensar que esse dia nunca chegará, tecnologicamente. Mas certamente há esse porém. Precisamos de tanta energia para chegar à velocidade da luz que não podemos conceber nenhum sistema de propulsão de foguetes que faria isso por nós. Mas um dia saberemos como fazê-lo. Somos humanos inteligentes.
Afinal, chegamos até a Lua, criamos a arte e a literatura de qualidade. E um dia chegaremos a uma velocidade tão rápida que nos impelirá adiante no tempo. E é por isso que viajar através do tempo é nossa maneira favorita de prever o futuro. Versão brasileira Audiocore.